Bom, estamos aqui começando o podcast Vozes e Visões, com muita alegria recebendo a nossa convidada, que eu nem vou me atrever a apresentá-la, ela mesma vai falar sobre ela, sobre o que ela faz, né? E no decorrer nós vamos conhecer muito sobre ela, sobre o que ela pensa, sobre a visão que ela tem. Então nós estamos falando aqui com Estela Souza, missionária. Isso aí, missionária Estela, a todos que estão nos ouvindo agora, né? Eu não sou muito de falar de mim, sabe? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de me apresentar às vezes. Mas é isso, eu sou a missionária Estela, né? Hoje estou no entorno do DF e com o coração de missionária que eu tenho, acaba que viaja muito também. E mãe, tenho 3 lindos filhos, né? E idealizadora do projeto do MEV, né? Desse movimento que vem acontecendo aí já faz uns 5 anos. E dentro de tantas coisas que eu busco fazer, aplico fazer, eu acredito que eu resumo tudo isso, né, na minha missão de vida, no projeto de Deus na minha vida, na minha jornada, que é cuidar de vidas de pessoas. Maravilha. Especialmente mulheres. Maravilha. E hoje nós vamos concentrar, né, exatamente sobre o MEV. Qual que é a sigla? Qual o significado da sigla MEV? Então, MM MMEV, né? Sim. Então, MEV, Movimento de Mulheres Empreendedoras Evangélicas, né? E o MEV agrega mulheres de todas as igrejas, de todas as denominações, com o propósito de a gente fortalecer o negócio umas das outras e com isso também, além de potencializar o negócio, tem uma ajuda mútua, troca, né? A gente trabalha o emocional e também o espiritual umas das outras. Então o MEV é uma conexão. Vamos aí devagar, porque eu quero saber como é que esse projeto surgiu no seu coração, missionária Estela. Quando é que veio aquele insight assim e você falou, é isso que eu vou fazer? Veio algum projeto antes disso que você quis ampliar? Porque pelo que eu venho, né, tendo de conhecimento do MEV, o MEV ele não é só não é concentrado num pequeno núcleo, mas é algo que já está abrangendo, né? É um nível nacional, não é isso? Mas o que veio antes disso? O que você fazia antes disso? Quando surgiu essa ideia, né, de fazer esse projeto? Eu vou tentar conversar com você, com todos que estão agora com a gente aqui nessa conversa maravilhosa, de uma forma simples, né? Eu sempre trabalhei com mulheres, sempre trabalhei liderando, né? Sempre trabalhei com pessoas, né? Iniciei com o trabalho de crianças na igreja, depois veio adolescente, depois veio jovens e depois veio mulheres. Inclusive eu fiz parte, né, hoje falando aqui do Luiz Eduardo Magalhães, eu fiz parte da diretoria do CIBEBA, né? A segunda vice-presidente do CIBEBA aqui no estado. Então toda a vida trabalhando, liderando, fazendo congressos, junto com esse ajuntamento, mas muito centralizado ali no ministério que eu estava, focado nas mulheres que a gente trabalhava ali do nosso ministério. E chegou um tempo na minha vida que eu pensei assim, eu sempre fui palestrante, ministrava, pregava. Então chegou uma época na minha vida que eu pensei, bom, eu acho que eu já mudei de fase, né? Assim, agora eu vou só pregar, desejo escrever um livro, alguma coisa assim, e não vou mais liderar. Dentro de mim, dentro do meu coração tinha isso, né? De que eu não iria mais liderar nenhum trabalho, né? Sem envolvimento emocional, vamos assim dizer, sem apego, né? Eu queria servir, continuar servindo, mas sem essa coisa de apegar, de ter que dar essa continuidade e tudo mais. Veio a pandemia, eu fiz tudo isso ao longo desses anos, preguei, ministrei e tal. Entrei para um processo político também, que é um outro momento a gente fala disso, mas de repente numa madrugada Deus falou comigo. Eu não ouvi vozes, né? Eu ouvi uma voz muito forte. Conta para nós. Que falou comigo fortemente, eu não tive dúvida que era Deus falando comigo. Ele pediu para que eu juntasse no início da pandemia. Tudo que você vai ver no MEV, né? Boa parte daquilo eu já fazia, eu já desenvolvia no meu chamado, nas palestras. Eram coisas que já faziam parte, eu já vinha treinando aquilo, mesmo sem saber onde aquilo ia dar, mas já via, eu já praticava, né, aquilo.
E aí Deus falou no meu coração, junta as mulheres de todos os ministérios e trabalho em empreendedorismo. Aquela palavra MEV já veio ali naquela madrugada, eu escrevi MEV. Só que era MEV com ele só, começou assim, né? E depois foi organizando, que aí ficou Movimento de Mulheres Empreendedoras Evangélicas, né? Eu escrevi a sigla MEV e fiquei triste naquele momento, tá? Assim, deu um impacto dentro de mim. Falei, meu Deus, vai começar tudo de novo e agora de uma forma muito mais complexa de fazer, porque uma coisa é você trabalhar com mulheres ali do seu ministério, você envolvê-las em uma missão, e outra coisa é você já trabalhar com outras mulheres de vários ministérios, que cada ministério, que cada igreja tem sua forma de conduzir, né? A doutrina é uma só, mas os costumes, né, e tal. E eu fiquei um pouco apreensiva naquele momento. Mas eu sempre fui uma mulher muito corajosa, muito determinada. E quando eu entendo que Deus está naquilo, eu me lanço mesmo. Que sempre maravilha. foi assim. Né? E de imediato eu comecei. É um espírito de liderança, né, de ousadia, que eu acho que o Senhor faz isso, né, com a mulher. Ele imprimiu algo diferenciado em nós, e mesmo assim, tendo obstáculos, tendo situações que de repente tenta paralisar ou trazer algum tipo de impedimento, porque é desafiador, viu, missionária Estela, eu vou falar. Eu vi que a senhora faz viagens e mais viagens, né? Conta pra nós aonde que o MEV está hoje. Sim, o MEV hoje a gente já se falou a nível nacional, mas a gente tem um núcleo até em Portugal, né? Olha que maravilha. O MEV hoje já está em Maranhão, estamos no Maranhão, São Paulo, inclusive mês que vem eu vou a São Paulo, né? Acredito que será a última viagem antes da nossa conferência e vou focar mais no DF, que vai nos receber esse ano, onde vai ser a nossa conferência. Não é tão difícil porque o MEV, quando você conhece, quando você vai, todas as mulheres que estão no MEV, elas fazem o mesmo relato. Quando eu ouvi falar do MEV, eu tinha uma visão, um entendimento totalmente diferente da proposta. Quando ela vai em encontro, quando ela vai em um chá, quando ela vai em um workshop, que foi o caso aqui em Luiz Eduardo, e ela entende o propósito, dificilmente ela não participa. Ela sente a necessidade de se encaixar, né, nesse projeto, de fazer parte, porque realmente se beneficia além da interação, né, com demais mulheres, a experiência que adquire, não é isso? Sim, hoje você paga às vezes caro para fazer conexão. Tem pessoas que pagam para isso. O MEV proporciona essas conexões, né, tanto de empresárias como prestadores de serviço e mesmo da questão espiritual, porque dentro do MEV a gente trabalha também o chamado de cada um e dá essa valorização. Então, nós proporcionamos esses encontros e essas conexões sem muito esforço, é muito natural que acontece no MEV, né? Então, assim, hoje a gente está muito mais dentro do Goiás, onde a gente mais tem núcleos. Bahia está bem forte também, graças a Deus, principalmente Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho desenvolveu bem ali. E o DF é onde concentrou mais, porque é onde eu tenho história, né? Onde eu tenho mulheres que de alguma forma já fizeram parte da minha vida em algum momento, seja pregações, ou seja... Então, assim, onde eu tinha raízes, ele desenvolveu mais. Mas qualquer mulher que me ligar de um estado, inclusive vem uma de Santa Catarina que eu não conheço, ela vai estar vindo para levar para Santa Catarina. Eu não a conheço, ela viu no Instagram, achou bonito, vem para a conferência, vai conhecer, provavelmente lá você vai mais um núcleo do MEV para lá. Né? Que maravilha. Porque o MEV não é uma igreja, não é um ministério, não é uma convenção, é um movimento. E ele não pesa lá na sua igreja, até porque a primeira coisa que a gente faz quando essa mulher chega para o projeto, que a gente, se ela não faz, a gente orienta a fazer, que o primeiro lugar onde ela precisa dar fruta é na casa dela, na igreja dela, e depois aqui no MEV. E o MEV não é só uma questão espiritual, né? Aqui tem uma questão social, aqui tem uma questão do empreendedorismo na parte comercial também. Dentro do MEV hoje a gente tem contabilidade, tem mulheres que são contadoras, temos advogados. Então essa conexão de prestadores de serviços profissionais, elas também se beneficiam com isso. Né?
Então, de forma que não pese. Não é uma engrenagem muito fácil de você fazer, né? Certo. Mas é por isso que eu digo que é sempre Deus, porque não tem como dar certo, pessoal. Não daria certo se Deus não estivesse dentro do processo. Porque você envolve mulheres de várias igrejas, de várias cidades, né? E não pesa lá para ela, não pode pesar, porque se o MEV pesar para essa mulher, eu já nem quero que ela faça. Ela não sobrecarrega, ele agrega, né? E ela vem com o MEV, a intenção do MEV é ajudá-la a administrar esse tempo dela, seja em palestra, seja em prática quando ela vem, seja em dinâmicas, para que ela saiba aproveitar o seu tempo sem abrir mão de nenhuma da sua vida, de todas as bases da sua vida ser trabalhada. Então, se eu entendo que essa mulher vem para o MEV e deu problema em outra parte, ela não está pronta para estar aqui, ela precisa desenvolver isso e ela vai ter que aprender a conciliar tudo. Porque eu quero que o pastor dela perceba um crescimento lá na igreja dela, que foi bom a vinda dela. Eu quero, a intenção nossa é de que no lar o esposo entenda que houve um crescimento, que ela melhorou, que os filhos compreendam isso. Tem que ser bom para todas as áreas. É fácil fazer? Não é. Mas está dando certo. A gente tem testemunho de várias mulheres no que a gente encontrou já quase no último estágio de depressão, e hoje eu vendo, nossa, nós temos uma que veio para o MEV logo recente, viúva, e hoje é uma grande empresária, montou um negócio dela. Então, assim, tem vídeos dela no MEV, da chegada dela, a fala dela, e hoje como ela se expressa, como ela fala, ela já é líder de si, ela já desenvolve, já passou o processo do luto, e ela está numa vida ativa, frequenta menos o MEV hoje pelas ocupações, mas inclusive ela até teve na viagem que a gente fez para a Bahia missionária, viagem missionária, a primeira ela veio com a gente, foi muito bom essa viagem para ela. Então, assim, é muito, muito gratificante. Eu vi algo muito interessante, porque eu vi que fazem parte, são chamadas de mevianas, é isso? Meviana. Mevianas. Vai levar, enfim, tem várias formas, né? Mas, enfim, são mulheres que empreendem, né, mesmo que seja uma manicure, até doutoras, não é isso que fazem parte do projeto? Sim. Gente, isso é muito inclusivo, né, e abrangente, né? Você falou uma palavra maravilhosa, inclusivo, né? E o MEV trabalha inclusão também. E o MEV, assim, agrega outros projetos, né? Por exemplo, Semear Consulta, a gente está falando aqui de inclusão. A Ivone, a missionária Ivone, ela é coordenadora do Viva Você. Viva Você, a coordenadora nacional do Viva Você. Nossa, ela é uma mulher incrível, você vai conhecê-la, né? Foi a primeira negra a representar o Brasil na dança, atleta. Aí ela se casou com um surdo, por essa razão ela foi estudar Libras, hoje é professora de Libras, hoje ela desenvolve um projeto que se chama Semear com Surdos. E vem comigo nas viagens missionárias, inclusive uma das meninas ministrou em Serra do Ramalho, que é a Nicole. Então, o Semear nasceu no coração de Ivone e a família dela. E é um projeto muito bonito. Porém, onde o MEV chega, o Semear chega, eu falando do Semear aqui, onde o MEV chega, o Semear chega e vice-versa. E assim tem vários, Rosas da Sexualidade, que é a nossa presidente lá da cidade ocidental Goiás. Maravilhosa, inclusive ela vai estar pregando aqui. É uma grande conferencista, ela vai estar pregando aqui em Barreiras, agora dia 8. E ela tem um projeto que é Rosa da Sexualidade, ela é terapeuta e tudo mais, atende casais, ela já tem o projeto dela. Então ela veio para o MEV, um projeto dela não vai morrer. Olha que onde eu chego, Rosa chega. Onde eu chegar, Vozes e Visões, com certeza, chegará. Gente. É uma conexão de que dizem, Nubi, eu quero deixar isso aqui muito bem claro, não para a Nubi, porque eu sei que ela é evoluída, mas existe uma mentira nociva de que nós, mulheres, somos competitivas. Isso é mentira, pessoal. Nós somos parceiras, né? E o MEV vem mostrando isso. Né? Competitiva até pode ser, agora rivais, né? Que é o pior. Eu já não né, gosto, porque assim, quando você dá, o negócio muda. Eu já nem gosto de falar competitividade, porque quando você traz isso, a coisa cresce. Sim. Eu prefiro trabalhar. Não é benéfico de forma alguma, né? Eu tô aqui conversando. Principalmente porque, assim, gente, o projeto é reino, é visão de reino.
é visão de agregar mulheres, mulheres que de repente estão em situações de vulnerabilidade, mulheres que precisam de um apoio, como ela falou aqui, emocional, um apoio espiritual, né? Enfim, até pode agregar até mulheres, enfim, é mulher, empreende, né? É muito bem-vinda no projeto. Com certeza, porque existe uma diferença do movimento MEV e o Instituto MEV. Nós temos o Instituto, CNPJ, bonitinho, que a gente trabalha, aí a gente já trabalha social, aí a gente já trabalha não só com o público evangélico, mas com todas as mulheres, porque somos inclusivos e não podemos também ter essa divisão. Inclusive nós temos sede própria no Goiás, estamos buscando construir agora, né? E temos alguns escritórios físicos, no Distrito Federal a gente tem, em Valparaíso a gente tem, onde aquela presidente se sente à vontade para montar uma base e ter um trabalho físico. Algumas prefeituras, em alguns municípios, tipo Valparaíso, por exemplo, abriu para a gente, a Corrida Viva Você vai acontecer lá, toda a estrutura, porque o prefeito daquela cidade viu que o MEV traz benefício. Né? Nós não somos um grupo de mulheres com pires na mão, não, a gente tem para oferecer. Né? Somos mulheres bem resolvidas e se não somos, estamos resolvendo, mas a gente se ajuda e traz benefício onde a gente chega e precisa ser assim, né? Então assim, eu não vou pro MEV porque aqui, por exemplo, aqui no Luiz Eduardo tem as meninas rosas, né? Isso. Ela não tá aqui aparecendo na coisa, né? Mas rosas, né? Aquele movimento vai ter um culto Chá das Rosas. Isso. Então, que eu a conheci que, então assim, eu já estou vestindo a camisa dela. Onde eu chegar, eu quero que o Chá das Rosas também chegue, porque eu entendi que ela vai... Dia 6 tem ela vai abraçar a pastora Gil aqui no Projeto MEV, que é a nossa presidente aqui no Luiz Eduardo. E já é parceira da Gil aqui para desenvolver o MEV, né? Maravilha. E parceira da Núbia, né? Estamos juntos. Né? Não tem como, gente, não tem como. Qualquer mulher que conhece o projeto, com certeza quer fazer parte dele, de forma direta ou indireta, né? Tem um lugar para você lá. E nós estamos no mês, né, de março. É o mês da mulher, não é? E assim, a mulher, mulher já nasce com esse objetivo, né? Que é de ser mãe. E essa mulher, de natureza, ela já é uma empreendedora. Essa mulher, eu acho que é um empreendedor que é aquele que empreende com o maior risco que existe, né? Porque ela empreende sendo parceira, né? Sendo ajudadora ali do marido, né? E construindo pessoas, construindo caráter, trabalhando para que acolhendo, para que os filhos cresçam, né, com bom caráter, com a personalidade bem forjada, enfim, com um temperamento bom, né? Enfim. Então assim, essa mulher, ela já é empreendedora de natureza, né? Eu digo sempre, às vezes, nos eventos, nos encontros, e elas vão se apresentando, por exemplo, o MEV no lar, o Chá Meviano, ele dá essa liberdade de que ela expresse melhor. O encontro já é mais formal, já tem aquela... Então ela não tem tanto tempo para falar. Mas no chá ou no workshop, por exemplo, que a gente fez ali, ela tem esse espaço para falar. E às vezes eu fico observando o olhinho de cada uma, né? Ela se sente retraída às vezes. Quando a outra fala, eu sou formada, eu tenho pós, eu tenho uma escola, eu sou dona disso, e às vezes ela começa a encolher, porque ela se sente pequena no meio de tantas mulheres que empreendem no mundo comercial, no mundo business. Mas eu trabalho isso para que ela venha e se sinta tão importante quanto as outras, porque eu entendo que o maior empreendimento que uma mulher pode fazer é o lar, né? E eu já quero aqui te parabenizar, primeiro pela escolha do nome, por esse espaço que você está criando para dar voz. Eu sei que você vai dar voz aqui para vários, não só para mulheres, mas eu acredito que talvez 70%, 80% daquelas que vão passar aqui, as pessoas que terão esse espaço, com certeza será a mulher, né? Com certeza será a mulher. Com certeza será a mulher. E parabenizar você por isso e ressaltar essa questão. Por exemplo, a Núbia, assim, o primeiro momento que eu a vi foi nossa mulher iluminada, né? Ela tem uma luz que brilha mesmo dentro dela, de vida, de luz, né? Por isso que eu falei que ela tinha que vir pro Viva Você, não tinha como. Ela inspira a vida, a gente olha para ela e tá saltando nos olhos, né?
Mas é uma mulher que traz uma história, que também, para quem vê a Núbia, talvez, nossa, que vida fácil. Todas nós temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades. E eu vi algo muito lindo aqui, quando eu cheguei, que eu faço questão de falar, porque a gente está falando do empreendimento do lar. Né? Eu vi a conexão dela com as crianças, das crianças com a gente, né? Dos animais da casa. Eu vi ela organizar o ambiente para eu estar aqui com ela e fazendo tudo isso cantando, né? Louvando sabe? E eu vi toda a dinâmica e eu falei, não, vai dar muito certo o Vozes e Visões, porque ela está preparada para isso, está pronta para fazer isso. É uma mulher que não abriu mão de uma parte para ter outra, né? Ela está ativa com os filhos a conhecem, porque você percebe muito uma família pelo olhar, né? Dos filhos, do esposo, né? Das pessoas que moram ali junto. A comunicação diz, né? De como vai, não é que esse lá não tenha problema, né? A gente tem, todo lá tem suas demandas e suas dificuldades, mas você está acertando. Errou, mas está mais acertando do que errando. Então, claro que o Vozes e Visões vai dar certo e vai crescer muito, expandir, porque você está preparada. Assim como para eu chegar no momento de colocar o MEV no papel, de organizar os projetos, porque o MEV é organizado, nós temos vários projetos dentro do MEV. Tem o Vive Você, tem o Anjo Sem Asas, que tudo é do MEV, né? Temos o Criança Protegida, estamos trabalhando agora na Mulher Protegida para lançar agora na nossa conferência. Provavelmente vai acontecer por aqui no Luiz Eduardo, antes de chegar lá na conferência. Então tem vários projetos que estão dentro do MEV, que alcança todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida. A gente não desenvolve Núbia, todos os projetos, e tem núcleo que desenvolve um único projeto, mas quando ele desenvolve esse projeto, ele já está mostrando, né? E eu estou muito otimista em relação aqui ao Centro-Oeste, na questão do empreendedorismo mesmo, da parte comercial. Serra do Ramalho, por exemplo, tem uma das nossas lá que ela da banana, da folha da banana, ela faz cesto. E tem uma outra que do lixo ao luxo. Né? Eu acho esses projetos maravilhosos. São projetos delas que elas desenvolvem, que a gente vai estar apresentando na nossa conferência e que eu quero só dar voz, dar força. Enfim, cada um trabalha com a arma que tem, com a força que tem. Se tiver, por exemplo, uma prefeitura que apoie o projeto, né? Igrejas que apoiem o projeto, lugares, enfim, outras ONGs, né? Quem puder estar acolhendo o MEV, não é? Essa parceria será sempre bem-vinda, não é isso? Com certeza, a gente espera, por exemplo, Mulher Protegida, Criança Protegida, a gente espera desenvolver isso dentro das igrejas, das empresas, né? Porque é bem organizado. Então, assim, a empresa que recebe a Criança Protegida, por exemplo, a gente leva lá uma psicóloga para dar uma palestra, onde tal alertar. E são questões que são todo dia você está ali falando, as pessoas têm consciência disso. Mas a forma como você aborda o assunto, a linguagem que você usa vai fazer uma diferença. Então a gente busca fazer isso dentro do MEV, em uma linguagem, em uma abordagem que realmente faça efeito. E eu estou vendo o resultado de tudo isso, sabe? Eu quero compartilhar aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, de uma experiência maravilhosa que o MEV sofreu. Foi em Santo Antônio do Descoberto, nós estávamos numa ação social e tinha alguns médicos parceiros, então a gente estava fazendo aquele trabalho, tinha um ginecologista atendendo e exames de vista e tal, e fazendo um trabalho com as crianças também. Porque nesses eventos a gente faz o varal comunitário, que ali a gente coloca roupas, as pessoas mais carentes podem vir, a gente não vende, não é bazar. Ela chega, escolhe a roupa que quer, leva para casa, não paga nada. Só que a gente faz triagem, tá? Então, tipo assim, o MEV está fazendo uma ação social ali, não é simplesmente dar um brinquedo, não é simplesmente dar um tratamento médico ou dentário para aquela comunidade. Nós fazemos triagem, há uma abordagem, a gente faz uma fichinha. Se a gente entende que tem uma mulher que está em situação de risco, uma criança que está em situação de risco. Então o MEV, em todas as cidades que ele está, ele tem que ser bem relacionado com o conselho tutelar, com a polícia. Por que a gente quer MEVianos em todos os setores? Para que a gente possa fazer um trabalho eficaz, com ajudas, quando a gente precisar dessa ajuda. Então lá em Santo Antônio do Descoberto, a gente estava dando esse atendimento, e eu falei assim, acho que não mais do que 5 minutos, e o pessoal estava cansado como estou hoje, assim,
sabe? Tava num batidão naquele dia, acordei 5 horas da manhã, naquela correria toda, para organizar aquilo ali. As meninas de vários municípios também vieram ali do entorno do DF para prestar esse serviço lá em Santo Antônio de Descoberta. E antes eu falei ali uns 2 minutos, 5 minutos no máximo, sobre cuidar, sobre você cuidar de você. Eu não sei o que eu disse para aquela mulher, porque eu disse a todos, mas alguma coisa aconteceu dentro dela, brotou no coração dela alguma coisa, eu vi que ela chorou, mas ali na correria também, né? Quando tudo terminou, eu já estava desmontando para ir embora, ela veio correndo, eu tenho até hoje, está no nosso escritório lá do DF, esse presente, esse mimo que ela me deu, porque o MEF trabalha muito com mimo também, você viu, né? E ela me trouxe o mimo e rosa, por sinal, umas flores de tecido, e ela falou assim para mim, escute, eu preciso te dar esse presente. Quando você falou, eu tentei tirar a minha vida já 2 vezes nessa semana. Eu fui traída, eu fui abandonada, eu estou muito triste. E a vida, eu estava com uma dor muito grande dentro do meu coração que não saía aquela dor. E você começou a falar, depois eu respirei e a dor já não estava mais lá. E aí eu queria te dar algum presente. Aí eu fui lá em casa e eu queria que você não reparasse a expressão dela. Porque foi o mesmo que fiz, eu tô aprendendo. Então ela me deu um vasinho com flores de tecido, né? E que tá até lá no escritório. E me abraçou. E aí eu entendi, eu falei, não, realmente é isso que Deus quer. E talvez eu não vou mais ver essa mulher, pensei comigo, talvez eu não a veja mais, mas gerou vida dentro dela. Né? Talvez marcou a história dela, uma pessoa que está no estágio depressivo, que pensa no suicídio, logicamente que é um processo, né? Essa pessoa, ela não é, mas ali abriu-se uma porta de escape para ela, né? Um oxigênio. Depois passaram alguns meses, nós tivemos um encontro até em Água Quente. E ela estava lá e ela pediu oportunidade, falou, né? Que agora ela já estava ajudando, que ela estava... E eu não a encontrei mais, mas a última vez que eu vi ela estava bem. Então, como não fazer? Como parar? Né? Então, eu só preciso que outras mulheres entendam isso, de que o MEV não vai tirar... Porque tem muitas mulheres que chegam no MEV, Núbia, que elas têm projetos de anos que estão engavetados, sabe? E elas são potências, mas elas ficam só. Então, elas engavetam seus projetos. E eu costumo abrir essas gavetas com elas, né? Olha, gente, eu sou testemunha disso, aconteceu, viu? Quando eu abro, eu tô bem emocionada. Eu quero até falar, no último workshop, eu fiz parte dele, eu vi coisas extraordinárias ali. Primeiro, assim, missionária Estela, a gente nem vai... nós estamos já, assim, quase concluindo aqui o nosso tempo, porém, assim, eu quero expressar muito, que eu vi muito de Deus em você, na sua forma de falar, nas atitudes, no seu posicionamento, na seriedade com que você trata, porque você entende que é uma missão dada por Deus isso aí para você. E eu senti o quão esse projeto abraça essas mulheres sem, de fato, assim, tê-las que abraçar. Eu vi as mulheres se enchendo de alegria, de esperança, o olho brilhando, né? Enfim, então eu vi que você está inserido realmente faz com que você renasça, com que você ressurge, com que aquela mulher que um dia sonhou volte a sonhar, né? E ali vai ter uma força a mais, um apoio a mais para que esse sonho se torne realidade. Então eu senti tudo isso, sabe? E eu sei que muitas mulheres ali talvez tenham até menos oportunidade, né? Do que nós, mas com certeza saíram de lá com a mesma fé, com a mesma esperança. Núbia, eu quero um dia fazer isso, e tem partes da minha vida que eu ainda não contei, que eu quero escrever um livro, né? A gente está desenhando isso já tem um tempo, mas tem parte da minha vida que eu quero abrir. Porque às vezes as pessoas veem a gente em um lugar e não faz ideia do que você já andou para chegar ali. Então, mulheres que têm um chamado forte, elas vão passar por experiências igualmente fortes, né? Então, para você que está me ouvindo agora, que talvez está no embate, que você fala, meu Deus, eu nunca paro, é tão forte as pancadas que vêm, relaxa, respira, sabe? Só busque entender qual o propósito de Deus na sua vida. E quando você entender isso, todo esse cansaço vai embora. Porque assim, eu não tenho essa exaustão. Não sinto isso. Porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu faço para Deus, eu dependo dele 100%. Né? Então, assim, eu quero abrir isso, lógico que não hoje, mas eu quero fazer isso com a Núbia, contar uma parte
né, da minha vida e por que o MEV de tantas coisas, né? Eu trabalho o MEV, a questão de abusos, né? A gente, na proteção, não só para a criança, mas da mulher. Já teve evento da gente fazer no B com mulheres e que uma contou a história, né, de que tinha sofrido abuso, daqui a pouco uma começou a levantar a mão, a outra, e mulheres que você olhava, meu Deus do céu, eu nunca imaginava que ela tinha sofrido aquilo. Então, às vezes, você fica ali engarranchado em uma área da sua vida, porque tem uma parte lá atrás que ela não foi bem resolvida, né? Então, dentro do MEV a gente trabalha isso, né? De entender que você precisa ressignificar, você precisa superar isso. E o propósito de Deus na nossa vida, ele está quase sempre relacionado com as nossas dores. A parte que você sofreu vai estar ali. Eu fico pensando lá no B aqui, o pessoal fica olhando, né? Essa mulher não deve ter sofrido. Primeiro, o olhar dela salta, brilha, né? Não deve, né? Não tem ruga nenhuma. Que mulher linda. Mas claro que ela tem uma história. Ela tem uma história que com certeza, para ela estar aqui hoje falando comigo, tendo essa ousadia de abrir esse espaço, né, esse pódio para poder estar comunicando, com certeza traz uma história. E a gente tem, dentro do MEV, a gente trabalha muito a questão da família, eu quero falar sobre isso. Por exemplo, aqui é o nosso... O bottom, né? É o nosso slogan. Quem criou esse slogan foi o meu filho, Guilherme, ele que criou. Por que eu envolvi os meus filhos no MEV? Gardênia tem a marca, o Gustavo, né, tá chegando agora, brigou muito com o MEV atrás, hoje ele compreende o propósito do MEV, ama o MEV. Então, assim, é importante a gente envolver as pessoas que nós amamos no propósito de vida, porque fica mais fácil a nossa jornada. Às vezes a gente quer que o outro entenda o que a gente está fazendo a todo custo. Envolva sua esposa, envolva sua irmã, seu pai, seu namorado, sua melhor amiga, seus filhos, no seu chamado, para que, lógico que é de você com você e Deus, é você que tem que resolver a sua demanda, mas quando as pessoas que você ama compreendem isso, elas vão ser parceiras, vão entender melhor. Então a comunicação é muito importante e o MEV, filhos do MEV trabalham muito isso, essa questão da comunicação. Então, pessoal, a nossa cor é rosa, como eu já falei, né? Acho que eu falei rosa, gente, eu que tô com um pouquinho de rosa, que tá bem leve hoje, mas tem aí. No próximo ela vai estar aqui, né? Então, eu tô com um pouquinho de preto hoje também, né? Eu tô em viagem. Então, a nossa cor é rosa, nós trabalhamos, a nossa flor é o girassol, o trigo tem uma representação dentro do MEV, o abraço, a gente trabalha muito o abraço. E tudo isso tem um significado que a gente repassa isso. São coisas que a gente já sabe, são coisas que o nosso maior mestre, o nosso mestre maravilhoso, o maior psicólogo que é Jesus, nos ensinou, a gente já sabe. Só que a gente precisa ser lembrado todos os dias, porque nós somos difíceis, né, no de executar as coisas que precisam ser feitas, né? Nós somos muito de protelar aquilo que a gente precisa fazer. Então ficar procrastinando, né? Ou seja, é agora, é hoje, sabe? Que você tem que tomar essa atitude. Agora, algo assim, aonde o podcast chegar, né? O Vozes e Visões chegou até você, como é que faz, missionária Estela, para contactar o MEV, para se informar sobre o MEV, se tem ele na sua cidade, se tem ele no seu estado, se de repente você... Porque assim, eu acho que a pessoa tem uma liderança, tem algo intrínseco dentro de você e certamente você tem muito para doar, tem muito que pode fazer e contribuir com outras mulheres. Esse é um gancho, essa oportunidade. De repente você não tem um projeto próprio, mas o MEV está aí, você pode fazer parte dele, você pode encabeçar ele no seu lugar. Como é que essa mulher faz para fazer parte ou para encabeçar um núcleo, né, do MEV no seu lugar de moradia, enfim, na sua região? Primeiro o Instagram, eu acho que hoje é um acesso muito fácil, lá tem um número, você tem meu número de telefone lá, você já vai falar diretamente comigo, me chama no Message, as meninas sempre estão olhando ali. Segundo, se a sua cidade tem, lá no Instagram já vai dizer se na sua cidade tem um núcleo. Por exemplo, Luiz Eduardo, a nossa presidente é a Gil, né? Sim, pastora Gil. Querida, eu falo Gil, gente. Gilvângela, né? Pra mim ela é Gil, para as meninas do MEV ela é Gil, né? Maravilhosa. Que já saiu daqui muitas vezes com a família, esposo, filhos, para participar do MEV. Ela já foi em vigília do MEV lá no DF, ela já foi em conferência. Inclusive ela tá aqui, viu? Tá nos bastidores fazendo parte da equipe aqui. Ajudando a gente aqui. A Gil é uma mulher incrível, né? Maravilhosa, agrega pessoas, né? Então, assim, aqui em Luiz Eduardo é a Gil. Sim. Você vai procurar. Tem espaço, você falou que, mas talvez você não tenha o seu projeto, talvez o seu projeto está em andamento, traz o seu projeto, a gente vai poder te orientar, te ajudar, né? Fazer conexão de você
com outra pessoa que vai ajudar o seu projeto. Ou você pode simplesmente falar, não, eu quero chegar aqui, quero fazer parte do MEV. Nós temos a Elo, que é a Elo do Gás na Cidade Ocidental. Ela tinha um projeto, que é dela, eu falo, seu projeto não vai parar. Come quem tem fome. Ela faz esse projeto, né? E o MEV desenvolve o Anjo Sem Asas, que é cesta verde lá no entorno, a gente entrega para as famílias. E ela já desenvolvia esse projeto. Ela virou para mim e falou assim, não, e a cor é verde. Não, a partir de agora vai ser rosa, e Come Quem Tem Fome agora vai ser o Anjo Sem Asas. Eu apaixonei pelo MEV, eu vou fazer. Falei, cara, você está ainda muito emocionada, menina. Você vai continuar fazendo seu projeto, bota uma parte rosa, uma parte verde. Eu acho bacana você desenvolver aquilo que é seu também, que vem de você. E o MEV abre esse espaço. Então, na minha cidade não tem um núcleo. Entre em contato, a gente vai conversar com você. Você pode abrir um núcleo e representar o MEV lá na sua cidade. Então pronto. Qual que é o Instagram? É MEV Oficial. MEV Oficial. Pronto, gente. Instagram. Que maravilha. Missionária Estela, eu tô com meu coração muito grato, viu? Por esse tempo aqui, por você ter vindo, ter atendido o nosso convite, ter exposto, né? Aberto seu coração. Eu sei que a gente vai ter outras oportunidades, né, onde eu quero aprofundar muito mais, onde eu quero ouvir relatos, né, onde você vivenciou histórias, né, com mulheres reais, porque a gente está falando de mulheres reais, né, mulheres Sim. que passam por todas as etapas da vida, sem saltar nenhuma, sem fazer, enfim. Então, eu quero muito, né, em outras oportunidades poder te ouvir, mas eu estou muito grata por esse momento. Foi o nosso primeiro contato, nosso primeiro momento de encontro. E eu tenho certeza, o seu projeto já me alcançou de cheio, já bateu assim, eu já me apaixonei. Estou muito feliz. E eu sei que por onde, né, as mulheres ouvirem falar do MEV, vão querer fazer parte, vão querer abraçar o MEV, vão poder... de repente, disseminar, né, o MEV para outras mulheres, para outras regiões. Isso, com certeza, vai ser grandioso, né? Que Deus continue te abençoando. É uma mulher que viaja muito, viu, gente? Que Deus continue guardando, protegendo a sua vida, protegendo a sua casa, né? Guardando os seus, tá? Amém. E eu estou muito feliz de verdade. Muito obrigada. Realmente, né? E assim, eu quero ressaltar aqui a importância desse projeto, e de que você abre espaço. Eu quero que as meninas de Barreiras, de repente, que é aqui mais perto, Sim. ou daqui do Centro-Oeste estiver passando, a gente combinar de você estar ouvindo. Gente, quando você tem um espaço para você falar, é maravilhoso. Falar, expressar é muito bom. Você percebeu lá naquele chá que elas querem falar no workshop? A gente tem, nós mulheres temos necessidade. Quando a gente é ouvida, quando alguém olha no olho da gente, escuta a gente e dá atenção para aquilo, é maravilhoso, né? Eu quero deixar aqui, aproveitar esse espaço e deixar uma mensagem para todas as mulheres nesse mês, que é o mês da mulher, né? De que você não seja competitiva, seja parceira. Onde você encontrar uma mulher que de repente você perceba que ela está precisando de ajuda, ou que ela está engatinhando, seja no projeto, seja alguma coisa, vai lá, dê força, porque a lei do retorno, ela é infalível. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem esse retorno, às vezes não daquela pessoa, mas ele vem. Então, mulher, abrace mais, o abraço gera vida, sabe? Fale mais, ame mais. O mundo está carregado de coisas negativas, a rede social, de coisas ruins, né? Curta coisas boas quando você vê na rede social, inclusive aqui nesse podcast que vai estar embaixo, que já vai curtindo, já vai seguindo, porque é coisa boa, é um projeto bom, não é para falar coisas ruins, né? Então o MEV tem essa missão de despertar o melhor nas pessoas, porque, gente, despertando o ruim já tem demais, todo dia acionando gatilhos que dá ira, que dá raiva. Então vamos fazer coisas boas e falar dessas coisas boas. Desejo a todas as mulheres que estão me ouvindo agora que você se encontre, encontrando o propósito de Deus na sua vida, e que você seja corajosa o suficiente para dar quantos passos for necessário para chegar lá. Tá bom? Que maravilha, que palavra maravilhosa. Obrigada. Levou, gente. Então, nós estamos aqui finalizando mais um Voz e Visões. Né? Siga. Amém. Viu? Dê voz. Amém. Quantas mulheres Deus colocar no seu caminho. Amém. Sorria muito.
Tá? O seu sorriso, ele traz vida, traz... Seu olhar é um olhar assim que expressa isso, não permite que tentem te castrar, não permitam que limite aquilo que Deus tem na sua vida. Faça, voe. Chegou o tempo de Deus na sua vida, de você voar e voar alto, porque tem muitas mulheres que vão ao voar só no vento, no sopro das suas asas, elas vão me falar. Bora, vão gente! pegar a ponta também, tá? Siga à frente aí no Vozes e Visões, né? E vamos seguir compartilhar aí. Pronto, gente. Se inscrevam no canal, tá? Com certeza sempre com novidades aqui para vocês, né? Com novos pods, com novas vozes, com visões, né? E que você vá junto, embarca conosco nessa viagem. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.